Fala galera, tudo bem? Meu nome é Ayrton, aqui é o Tessim. E aí, meu Fala, brother? Tessim, como é que você tá, meu brother? Melhor agora, né? Nós estamos aqui, Natal, aqui véspera de Natal, final de ano, é muita coisa pra resolver, correria. Demais. E aí a gente pensou, porra, então se a gente já tá vivenciando tudo isso aí, pra que é melhor do que a gente falar com vocês sobre isso, né? Falar com vocês sobre essa correria e falar também sobre o que é mais importante, que é a questão de investimento. Com certeza. Porque 2022 a gente sabe que vai ser um ano tanto complexo, né? Vai ser um ano que tem algumas peculiaridades. Por exemplo, é um ano de eleições. Isso. É um ano também onde a gente está vivenciando aí uma altíssima inflação, né? E a gente não sabe, a gente não tem muitas perspectivas em relação a isso. Então a gente não sabe como é que vai ser, a gente não sabe como é que as coisas vão estar. É meu medo, pô, tá tudo muito caro. Carro tá caro, combustível tá caro. Daqui a pouco o Tesla não vai conseguir vir pra cá pra gente gravar, não. A gente vai ter que... Eu vou ter que ir de bicicleta. Ou então eu gravo em casa e mando pra cá e tu edita daqui mesmo. Vai acabar ficando assim, né? Então, vamos por parte aqui começar essa resenha. E antes de começar essa resenha, ó, muito importante, curte aí, segue o nosso canal, ajuda a gente aí nesse crescimento. A gente vem com muitos planos, né? Muitos planos para 2022, a gente tá gravando muita coisa, tá estudando. Então, eu conto com todos vocês, viu, galera? Obrigadão aí. Pra gente começar aqui essa resenha, eu queria que tu me fizesse assim uma breve retrospectiva sobre esse ano aí de 2021, como é que foi pra você em relação a investimento, em relação à carreira, em relação a desenvolvimento pessoal, entendeu? E o que é que você pensa aí sobre 2022? Tem meia hora de vídeo? Uma breve retrospectiva desse ano, né? Esse ano de 2021, ele foi um ano muito pesado para todo mundo, né? Para você, para mim, para você aí. Teve coisas boas, assim, teve coisas negativas também. Foi muito importante porque eu aprendi cada vez mais ainda sobre investimentos. Eu iniciei uma faculdade, né, de economia para entender um pouco mais, para ter um pouco mais de respaldo, né, para estar falando com você. E nesse ano de 2021 eu iniciei um novo hábito, que é a questão da leitura. Né? Não a leitura de estudos em si, mas a leitura de algumas personalidades, de livros bons, de hábitos, né? Até para abstrair um pouco mais. A leitura em si ela é muito importante. Claro, demais. Vou finalizar esse ano tendo lido, se eu não me engano, 8 livros. Para quem não lia um durante o ano, aí é uma média boa, né? Aí eu queria estabelecer uma meta para 2022 para ler 10 livros, que a gente vai devagarzinho, né? Massa, com certeza. 10 livros ou 12, né? O foco vai ser no 10. Posteriormente, 12 livros. Faz igual a Dilma, mano. Tu estabelece uma meta... E depois dobra a meta. Exatamente. Então, a trancos e barrancos esse ano de 2021 foi muito bom e com muita energia para fazer um ano de 2022 melhor ainda. Cara, que massa, que massa. O meu ano de 2021 foi também um ano muito complexo, um ano muito complicado. Graças a Deus eu trabalhei muito, isso é que é o mais importante. Eu consegui também fazer alguns investimentos, consegui fazer alguns aportes na minha carteira que foram assim extremamente importantes. Inclusive até algumas mudanças que ocorreram ao longo desse ano aí também, eu precisei me readequar, né, quando se trata da questão de investimento, rebalancear minha carteira, diversificar da forma correta. Também li muito, mas assim, eu fiquei devendo esse ano. Fiquei devendo. Eu fiquei em torno de 2 livros aí, então ano que vem eu me comprometo também a fazer igual o Tessio aí, a gente lê pelo menos uns 10 aí ano que vem, porque pô, é muito importante, galera, é muito importante. Dentro desse, só lhe cortando um pouquinho, dentro desse hábito, a gente tá montando até um quadro no YouTube que é a questão de falar sobre alguns livros, né? Que foi um tema da gravação que hoje nós estamos aí em Natal, mas gravamos vídeo pro nosso canal, estamos gravando essa resenha e vai ser muito bom. Metas, já entrando nessa questão das metas, é muito importante a gente estabelecer metas. Porque a partir do momento que a gente estabelece uma meta, a gente consegue ter um parâmetro de onde a gente quer chegar. Só que essas metas, elas têm algumas coisas, alguns requisitos que a gente precisa observar. Não adianta você aí de casa elaborar uma meta muito complexa para você, uma meta muito distante da realidade. Entendeu? Que a pessoa pode acabar se frustrando, né? Exatamente. Esse é o maior risco, é você se frustrar. Eu e o Tessio, a gente já tá fazendo um planejamento e tal, justamente para como a gente vai tocar o canal da Sky, como a gente vai tocar os outros ramos, né, que a gente vem levando aqui da Sky. E aí a gente sugere para vocês também que tracem metas.
Só que muito cuidado, que essas metas sejam plausíveis. Não coloque uma meta muito exorbitante para sua vida, coloque algumas metas plausíveis. E eu vou dar um exemplo, Tessinho. Eu tenho uma meta para esse ano de 2022 de encerrar alguns empréstimos. Bizu. Porque, galera, assim, a gente tá aqui, a gente começou isso, eu e o Téssio, a gente não precisa mentir. A gente tem empréstimos e a gente vem se organizando. A gente tem dívidas, né? Não é assim que as coisas funcionam, não. Não é assim. Exatamente. O ruim não é você ter um empréstimo. O ruim é que você não consiga pagar o que você tem. Porque, na verdade, você ter um empréstimo pode ser até uma coisa boa desde que você saiba conduzir, de que você já tenha planos de quitar e tal. Inclusive, eu achei engraçado, pô. Tem um amigo meu, eu tava até conversando com ele esses dias, ele disse uma frase que eu achei muito engraçada. Ele disse assim, sabe aquela frase? Quem não deve, não tem? E eu, como é? Quem não deve, não tem? Ele, pois é, bicho, é porque a gente é pobre. Quem não deve, não tem. Quem não deve, não tem um carro, não tem uma casa. Eu fiquei pensando, porra, não é bem assim, mas eu entendo que realmente é muito complicado. É muito complicado, a gente não consegue comprar nada à vista, infelizmente. Aí a gente acaba pagando o preço do futuro, né? A gente antecipa um sonho e acaba pagando um preço. Então tem que tomar muito cuidado. A verdade é que a gente precisa ser real. A realidade é isso que acontece. A realidade, mas é que o brasileiro, ele leva essa parte da dívida e do endividamento de uma forma muito cômica, sendo que é muito sério, né? Exatamente. Todo mundo tem dívidas, é até normal um momento da vida a gente entrar em algumas dívidas porque a gente quer fazer alguns projetos, quer fazer alguma coisa, às vezes acontece algo inesperado. Por isso que a gente está aqui justamente para a gente se controlar na questão das dívidas, se controlar em formar novas dívidas e se controlar para quitar as dívidas. Exatamente. Né? E como eu falei, uma das minhas metas para esse ano de 2022 é quitar uma dívida. Então assim, eu pensei, como é que eu vou quitar essa dívida? Eu elaborei um plano. Então vamos lá, como é que eu pensei? E aí fica uma dica pra galera, não é nada mirabolante. Eu não vou ganhar, assim, como eu não estou ganhando mais do que eu ganho normalmente, então o que foi que eu pensei? O que é que eu tenho para poder dar nessa dívida? Eu vou recebi meu 13º agora. Então, uma partezinha desse 13º é o que eu tenho para poder dar nessa dívida. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar esse valor, eu vou dar esse valorzinho. Mas esse valor não é nem o valor de uma parcela, não tem problema. Vou colocar lá no contrato, vou amortizar o contrato esse valor. Meu contrato não dá para amortizar, então abre uma conta em um lugar onde tu consegue deixar esse dinheiro lá, um PicPay, um Nubank da vida, deixa esse dinheiro lá rendendo então até que ele forme uma parcela e tu pague. Mas o importante é que você coloque lá aquele valor. Inicie, né? Exatamente. Então foi isso que eu fiz. Peguei o valor e coloquei lá. No próximo mês, se eu já tiver amortizado a dívida, o valor da parcela vai vir um pouquinho menor. Se ela vir um pouquinho menor, essa diferença já pega ela e coloca lá. E aí no mês seguinte, da mesma forma, se você já amortizou mais, a diferença aumenta um pouquinho maior. Pega essa diferença, coloca lá também. Quando você dar conta, cara, tu já amortizou a dívida muito e foi só com um simples hábito. Isso. Começa, aí um pouquinho que amortizou, guarda. É muito pouco. Galera, não se iluda. Não se iluda. É de pouquinho em pouquinho. É de pouquinho em pouquinho, não tem jeito. É assim que... Não tem a parcela, mas pelo menos tem mais do que tinha antes, né? Exatamente. Que era nada. Exatamente. O importante é começar. Eu não sei se eu consegui ser claro, acho que ficou claro essa pra mim ficou claro. Mas é uma coisa simples, é de pouquinho. Eu vou pagando um pouquinho, diminui, junta mais um pouco e vai pagando. Em um momento o cara consegue finalizar essa dívida. É uma das minhas metas. Tem alguma meta que gostaria de compartilhar com a galera aí? Eu tenho uma dívida também, que eu vou finalizar agora. O meu planejamento é que eu finalize ela já no início do ano, em fevereiro ou março. Com a finalização dessa dívida, aí vai me sobrar um pouco mais de capital, né? Que aí eu vou usar para dar uma diversificada mais nos meus investimentos. E também investir no Tessinho, né? Fazer uns cursos e tal, que é bacana. Importantíssimo. É o teu melhor ativo, né? Melhor ativo. Essas são algumas dicas relacionadas à meta para vocês que a gente pode trazer aqui. Isso. E agora, meio que para a gente finalizar essa resenha da gente, eu queria conversar até assim, na parte boa, acho que é a parte que a galera quer ouvir, que é a questão de investimento. Qual seria, né, nas nossas opiniões, na sua opinião, e também eu vou dissertar um pouquinho sobre a minha opinião, os melhores lugares para a gente investir nesse ano de 2022, os melhores ativos para a gente investir nesse ano de 2022. O que é que tu acha aí? Qual é a tua estratégia? Cara, a minha estratégia é estar investindo, não ter muitas empresas, né? A minha opinião, a minha estratégia, não é eu ter muitas empresas, não é eu ter muitos investimentos, mas eu ter alguns que são
bem consolidados e eu estar conseguindo estar fazendo aportes cada vez maiores em relação a ele. Que às vezes a gente pulveriza muito e para quem não é muito estribado, né, como diz o outro, acaba que demorando muito, né? Então seria investir em setores seguros, né? Por exemplo, saneamento, banco. A gente faz uma análise, a gente faz uma pesquisa e vê aquele que não dá, que nunca teve essa questão de prejuízos muito grandes. É muito importante também a gente se atentar para a questão das criptomoedas, né? Eu acho que seria muito importante, você poderia até dissertar um pouco mais sobre essa questão. Não todo, né? Mas um valorzinho para ir lá e ir rentabilizando e sempre estar investindo em conhecimento, em buscando, para entender e saber o que está fazendo. Olha aí, ó, para você ver, galera, ó, o cara, ele resumiu aqui, ó, negócios, né? Ele resumiu aqui tecnologia e ele falou aqui de autoconhecimento, autodesenvolvimento. Ele falou aqui em 3 dos principais pilares. Então, bicho, tu realmente, foi massa. Se tu conseguir investir nisso... Vai dar? Não, eu vou conseguir. E é porque eu sou muito prolixo, né? Galera, eu penso assim, esse ano de 2022 vai ser um ano complexo, vai ser um ano de eleição, um ano de inflação, um ano de uma taxa Selic muito alta. Então vamos lá, pensa comigo. Se a taxa Selic está alta, qual é o movimento natural do mercado? O movimento natural do mercado é que as pessoas se retirem da bolsa e levem seu capital, seus investimentos para renda fixa. Para renda fixa. Por quê? Porque na renda fixa eu vou ganhar 10, 11% sem correr nenhum risco. Massa. E a renda variável, ela vai consequentemente caindo mais. Ela vai caindo mais do que o normal, né? Exatamente. Do que o mercado realmente levaria as empresas a um deságio. O que é que a gente precisa levar em consideração? Vamos lá. Eu sou o cara do básico. Você não precisa inventar nos investimentos. Você não precisa inventar. Tem uma galera grande, grandes investidores que já fazem aí várias estratégias de diversificação, de controle de risco. Então, assim, não precisa a gente inventar. Os maiores aportes, eu diria que eu vou um pouco na renda fixa. Vou dar uma controlada, vou um pouco na renda fixa, vou aumentar um pouquinho de posição a questão das minhas criptomoedas, mas por quê? Por uma questão de rebalanceamento da minha carteira. Mas, galera, é importante falar o seguinte, é importante enfatizar o seguinte. Nesse movimento, nesse ciclo de mercado, algumas grandes oportunidades costumam aparecer porque as empresas costumam ficar um pouco mais baratas, visto que as pessoas vêm saindo do mercado de renda variável e indo para o mercado de renda fixa. Então, a gente tem que prestar muita atenção nessas oportunidades. Porque nesse momento, vai ser um momento onde provavelmente você vai ganhar muito mais dinheiro se você for um investidor de longo prazo. Ser anticíclico é um ponto muito positivo para quem é investidor de longo prazo, entendeu? Porque quando você pensa assim, já dizia até o Daniel Kahneman no livro Rápido e Devagar, quando você tem aquele primeiro pensamento, first level think, aquele primeiro pensamento você já vai assim, pô, vou sair da bolsa, vou para renda fixa tá melhor. Tá mais atrativo. Tá mais atrativo, exatamente. Só que quando você vai para um segundo nível de pensamento, second level think, você vai para esse segundo nível, você já pensa assim, não, eu preciso também ser anticíclico, eu preciso aproveitar as oportunidades. Algumas empresas que são boas empresas que sempre deram lucro, vão ficar em preços altamente atrativos. Então, nesse momento... Nós estamos aí, viu? Exatamente. Nesse momento, a gente precisa aproveitar. A gente precisa ficar ligado e é essa dica que eu dou para vocês. Não fiquem, assim, apavorados. Tenham calma, não realizem perdas, porque pode ser que caia mais aí. A gente não sabe o quão vai ser volátil nesse período de eleição. A gente não sabe. Ano que vem vai ser uma onda, viu? Ano que vem vai ser muito complexo. Então, mantenham a calma, essa galera que já investe, quem está começando agora, bota uma parte na renda fixa, entra com cuidado, tem alguns ETFs bons, ETFs também que você pode diversificar com empresas estrangeiras, como Tech11, como IVVB11. Então, mantenha calma, diversifique também no capital atrelado a empresas estrangeiras. Só mais um ponto. Nada disso que nós estamos comentando aqui... É uma recomendação. Exatamente. Né? Nada disso é uma recomendação. Então, vocês é que vão avaliar o risco, é de vocês. A gente não pode fazer conta com o dinheiro dos outros. Entendeu? Então, galera, é basicamente essa a nossa estratégia. A gente teve todo o carinho de fazer essa resenha financeira para vocês aqui de fim de ano. Trazendo essas dicas aí em relação à meta. Mostrando para vocês aqui que a gente também tem muitas metas. A gente também está correndo atrás com vocês. Peleja. Exatamente. E também os nossos planos de investimento, né?
que são muito importantes aí, visto que um ano nebuloso que tem pela frente. Eu tenho mais uma dica. Mas Você, nesse ano, vai ser um ano muito conturbado, próximo ano. Tenha muito cuidado, tenha paciência. Acompanhe a gente, vai se dar bem, né? ótima dica, ótima dica. Se inscreva no canal do YouTube, vá lá no nosso Instagram, que diariamente a gente posta algumas dicas, atualizando algumas informações do que está acontecendo no mercado. E fique com a gente, que vai dar bom. Valeu!